pessoal, tudo bom com vocês? Começa agora mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha candidatura, o meu processo de candidatura ao mestrado na França. Então, se você tem curiosidade ou vontade de saber mais sobre esse processo, se você tem interesse em fazer também a sua candidatura, vamos ao vídeo de hoje. Certinho. O vídeo que ia ser lançado no dia de hoje, na verdade, seria sobre a minha experiência de estágio. Mas como surgiram algumas perguntas sobre o processo de candidatura para o mestrado, eu pensei em já deixar aqui, para eu não esquecer de fazer. E o próximo vídeo vai ser sobre o meu processo de estágio. Então, se você tem interesse em saber como é um estágio em relações internacionais, saber sobre a minha experiência, não deixe de assistir ao próximo vídeo, tá certo? Mas então, falando sobre o meu processo de candidatura ao mestrado na França. Eu fiz a minha candidatura a partir de uma plataforma, de um site, de um convênio chamado Campus France. O Campus France é um órgão responsável do governo francês que fica aqui no Brasil para fazer o intermédio entre você e a universidade na França. Se você nunca ouviu falar do Campus France, eu vou deixar aqui o nome do site, o link do site deles, da versão em português. Tem um site oficial também, mas aqui tem as informações relativas ao Brasil. E também a página do Instagram, que é sempre bom seguir para saber, eles colocam várias informações lá, então vale a pena. Se você tem interesse em fazer, sei lá, graduação, mestrado na França, você pode acompanhar o Campus France. Para doutorado, acho que ele não se encaixa, pelo que eu vi, ele é responsável por graduação e mestrado. Doutorado é diretamente com a universidade que você tem interesse. Mas é bom seguir no Instagram, né? Porque você sempre vê as atualizações, quando eles abrem os processos e todas essas coisas. E como funciona o Campus France, assim? Você vai enviar a sua candidatura através de uma plataforma, você faz um cadastro. O cadastro é gratuito, você vai colocar os seus dados básicos, assim, seu nome completo, seu número de documentação, o seu endereço, e é importante que você coloque seu endereço, porque onde você mora dita quem ficará responsável por você dentro do Campus France. Por exemplo, eu sou de Sergipe e a cédula responsável por mim era de Recife. Isso é interessante porque o que acontece? Você pode ter atendimentos individuais dentro do Campus France, você pode marcar uma conversa. A plataforma permite só que você marque uma conversa, mas eles mandam um e-mail do órgão responsável, então o meu era de Recife, e eu pude marcar outra conversa com eles, assim, só mandando um e-mail, dizendo: oi, eu queria conversar com vocês, tirar algumas dúvidas, e eles foram super solícitos, assim. Eu achei bastante agradável o processo pelo Campus France, primeiro porque, como eu falei, existe um núcleo responsável por você, que está próximo de você. Então, eles falam português, são pessoas do Brasil, você consegue tirar dúvidas. Eu mandava muitos e-mails para eles, porque tem a caixa... Você entra no site, é uma plataforma, como, sei lá, fosse o site da sua universidade. Só que lá você pode mandar e-mail, eles sempre respondiam super rápido, assim, tipo... Se eu mandava em um dia, no máximo eles respondiam no outro. Então, eles eram super solícitos e era bastante, assim, com bastante celeridade o processo. E... tá certo, lá na plataforma você pode encontrar os cursos de graduação ou mestrado que eles estão vinculados ao Campus France. Nem todos os cursos vão estar diretamente ligados a ele. Por exemplo, eu sei que alguns cursos de mestrado, não todos, mas alguns cursos de mestrado da Sciences Po, eles não são vinculados ao Campus France. E aí nisso você precisa fazer o seu processo pelo site, pelas normas do Sciences Po, tá? Ou qualquer outra universidade. Eu estou dando o exemplo da Sciences Po porque é o que eu conheço. E aí você vai lá, faz o seu processo a partir da plataforma deles e essas coisas. E depois só que você vai fazer o procedimento no Campus France. Porque como eles são os responsáveis por fazer o intermédio das universidades francesas com o Brasil, quando você for fazer o seu visto, de qualquer forma você vai ter que fazer o cadastro lá. Mas não quer dizer que necessariamente você precise começar o seu processo pelo Campus France. Então, se você já conhecer alguma universidade que você tem interesse, você pode já olhar no site da universidade se o processo seletivo deles é um processo seletivo independente, que eles fazem a partir das plataformas deles, ou se eles fazem pelo Campus France. Eu fiz pelo Campus France porque eu já tinha uma universidade em mente e eu vi que o processo dela para estudantes do Brasil
era feito a partir do Campus France. Porque o que acontece? Existe um acordo chamado Études en France, que alguns países fazem parte desse processo de Études en France, e o Brasil é um deles. Então você faz esse processo simplificado através da plataforma do Campus France. Algumas pessoas de outros países fazem pela plataforma da universidade, mas isso tudo tem descrito no site da instituição que você tem interesse. Se você pensar assim, Paula, eu quero fazer um mestrado na França, mas eu não sei ainda qual instituição eu quero ir. Não se preocupe, você pode fazer o seu cadastro no Campus France. E aí lá tem uma parte que é para você buscar as instituições. Tipo assim, você bota a palavra-chave, você quer dizer assim, master, tipo mestrado, e o título que você quer, sei lá, ciência política, relações internacionais, segurança internacional. Aí você dá uma busca lá e ele vai mostrar todos os cursos de mestrado que tem com aquele título, com aquelas palavras-chave. E aí você avalia se aquele curso é do seu interesse ou não. Então você também tem a possibilidade de fazer a busca de cursos a partir da plataforma do Campus France. Se você não tiver nenhuma instituição em mente, se você quiser buscar por mais instituições. Porque o que acontece? Eu percebi que eu falei isso várias vezes no outro vídeo, mas se você não assistiu ao outro vídeo, eu vou falar aqui de novo. Eu me candidatei para 2 instituições. Mas para mestrado, você pode se candidatar, pelo menos no ano que eu fiz, até 7 instituições pelo Campus France. Eles recomendam você se candidatar em até 5 instituições, mas 7 é o número máximo, você pode se candidatar em 7 instituições. E o que acontece? Você pode ter 1 a 2 instituições em mente que você já tem interesse, mas se você achar que vale a pena, é claro, você pode buscar lá no site deles e ver assim, gostei dessa, vou mandar para essa também, sabe? Porque assim, no final das contas, não é tão complexo você mandar para muitas instituições. A única coisa que vai ficar mais é que você vai ter que fazer mais cartas de interesse, assim, sabe? Porque aí você tem que fazer uma carta para cada instituição. Mas os seus dados básicos vão ser todos os dados que você vai juntar na plataforma do Campus France. Por isso eu achei, assim, para quem veio até falar comigo, eu achei um processo simples, tranquilo. Você tem uma plataforma, você bota os seus dados lá e as universidades têm acesso aos seus dados. Mas então, quais foram os documentos que eu precisei enviar e essas coisas todas? Eu fiz uma lista aqui para não me perder. Tá certo. O primeiro, como eu já falei, é fazer o próprio cadastro no Campus France e lá você já vai ter colocado o seu RG ou o seu passaporte. Então eles pedem um documento de identificação. Para quem é estrangeiro, residente do Brasil, eles pedem um documento a mais, que acho que é o certificado de moradia aqui. Eu não sei informar o certo porque eu não coloquei, né? Mas você coloca, quando você faz o seu próprio cadastro, o seu documento de RG e passaporte, e você bota uma foto de 3x4. Não precisa ser necessariamente a foto da sua identidade, a minha não foi. Era só uma foto 3x4 mesmo, no estilo 3x4, para eles terem lá no seu acesso. Além disso, você vai ter que colocar como documento obrigatório o seu currículo vitae, eu nunca sei falar isso, em francês ou inglês. Eu coloquei o meu em inglês porque as minhas candidaturas foram em inglês, então eu preferi fazer em inglês, até porque eu tenho, assim, mais confiança. Então, eu fiz o de uma página. É bom você olhar também para os requisitos das universidades, porque apesar de você fazer essa candidatura simplificada, algumas universidades pedem coisas específicas, como por exemplo, eu vi que lá o Campus France dizia para você fazer um currículo de até 2 páginas, que era o básico. Mas tinha uma das universidades que eu coloquei, ela pedia para ser uma página só. Então eu fiz um modelo já só de uma página. E também pediu para que tivesse a minha foto no currículo, o que não é muito comum aqui no Brasil. Quando a gente faz currículo, a gente não coloca a nossa foto, pelo menos eu nunca coloquei. E era tipo recomendado para mim, que dizia, não coloque foto, deixe sem foto. E nesse, a especificação da faculdade colocava lá com foto. Mas também não se preocupe em ter que ficar tipo, toda hora entrando no site das universidades e do Campus France, porque tipo, no próprio Campus France tem a paginazinha da universidade. Então se você colocar tipo, mais informações, ele já bota todas as especificidades que cada universidade pede, sabe? Então é tranquilo de achar, não se preocupe com relação a isso. Mas certo, eu precisei do currículo com a minha foto em inglês. Além disso, eu também precisei colocar o meu diploma de graduação, que na verdade o meu diploma eu só consegui pegar bastante tempo depois, porque teve um problema no site da universidade, que eu não conseguia ter acesso ao meu diploma, mas aí eu tive que mandar minha candidatura com o meu certificado de conclusão de curso, que eu tinha já integralizado, feito todas as matérias. Então, se isso acontecer com você, também não se preocupe. Você pode mostrar, tipo, no site, pelo menos da UFES, que é a universidade que eu estudei, ele coloca lá dizendo que eu tinha
feito todas as matérias, que eu tinha integralizado o curso, 100% de aproveitamento lá e que eu estava apta a colar grau. E aí eu mandei esse documento como comprovante de que eu já estava, tipo, formada, né? Então, porque eles pedem lá, tipo, diploma de graduação, ou atestado de conclusão, ou atestado de previsão de curso. Aí, como já tinha sido integralização, eu fechei minha candidatura e depois eles deixam lá pra você editar. Quando você tiver o seu diploma, você vai, coloca lá, você substitui e insere o seu diploma de graduação e eles recebem, então é tranquilo. Qualquer coisa vocês podem falar com eles, mas assim, você coloca um documento que comprove que você ou está terminando a sua graduação ou terminou a graduação, mas ainda não tem o diploma. E depois, quando você tiver o diploma, você coloca lá no site deles e eles fecham totalmente a sua candidatura para que você possa ir para o consulado. Tá certo? Mas por enquanto eu botei só o atestado de integralização do curso. Aí, além disso, eu também tive que colocar o teste de proficiência de inglês, como eu fiz o TOEFL, que é um vídeo aqui do canal. Eu fiz o TOEFL para ter mestrados no geral, né? Porque até se você, por exemplo, tem interesse de fazer um mestrado no Brasil, muitas universidades pedem o atestado em inglês também. Tem algumas que pedem que você tenha um prazo para entregar, que é maior do que a matrícula, e outras pedem na matrícula. Então é bom, se você também tem interesse de fazer mestrado no Brasil, se atentar ao teste de proficiência, porque muitas pedem. Então, como eu já tinha terminado a faculdade, eu fiz o teste de proficiência porque eu sabia que eu ia precisar. Mesmo que eu fizesse um mestrado no Brasil, eu ia precisar apresentar o TOEFL, essas coisas. Eu coloquei o TOEFL, você manda lá, a sua pontuação, que você recebe depois. E eu coloquei também, mas esse é um item opcional, eu coloquei um certificado do meu curso de francês, porque como no meu currículo eu coloquei que eu falava um pouco de francês, eu pensei, eu tenho que comprovar isso, né? Então eu peguei um certificado do meu curso de francês e anexei também a plataforma. Lá você tem uma parte que ele pergunta assim, você já estudou francês? Aí você coloca sim ou não, se for não, você não precisa colocar nada, se você colocar sim, ele pede uma comprovação de que você estudou francês de alguma forma, então eu coloquei meu certificado. Outra coisa que foi obrigatória para mim foram 2 cartas de recomendação dos professores. Ou 2 cartas de recomendação. O Campus France diz que é opcional, mas as 2 faculdades que eu apliquei, elas pediam obrigatoriamente. Então é bom você dar uma olhada na especificidade da universidade ou das universidades. Essas 2 pediam 2 cartas de recomendação. Então, eu coloquei 2 cartas de recomendação, que também foram escritas em inglês, porque, né, questões óbvias. Tá certo. E os documentos, assim, a mais opcionais que eu coloquei foram o certificado do meu estágio, porque como eu coloquei no currículo, eu achei que seria interessante. E você tem uma parte lá que é só para documentos, aí você vai colocando todos os documentos que você achar que são necessários. E também eu coloquei o prêmio do PIBIT, que foi um dos primeiros vídeos que eu tive aqui no canal, eu anexei também esse documento. E o que acontece? É importante frisar aqui, todos os documentos precisam estar em língua inglesa ou francesa. E para que você faça isso, ou o documento tem que estar originalmente naquela língua, como por exemplo, o meu certificado do francês estava em língua francesa. Eu não traduzi para inglês porque não via necessidade, não precisou mesmo. Eu pedi para os professores escreverem as cartas em inglês, então ela não precisava ser traduzida. O meu currículo também já estava em inglês, não precisava ser traduzido. Mas todos os documentos precisavam ser traduzidos, e a tradução é juramentada. Então você vai, numa junta comercial, aqui em Sergipe tem acho que é JUSESE. Se eu falei errado a sigla, eu vou escrever certo aqui, mas é a Junta Comercial do Estado de Sergipe. E aí lá tem os tradutores, tem espanhol, francês, inglês, para você contactar e eles fazerem a tradução do seu documento. Então todas as traduções vêm com selo, essas coisas que eles pedem essa tradução juramentada. A Júlia também, que ela deixou no comentário do último vídeo, obrigada pelo comentário, Júlia. Ela perguntou sobre a questão das notas. Acho que ia ficar muito grande se eu disser todas as minhas notas aqui, mas eu vou dizer minha média, talvez ajude a, ser um ponto de referência ou não. Mas a minha média total na graduação foi 8,93. É uma média bastante razoável, não é 9, né? Foi quase, mas não foi 9. 8,93, então, se você quiser eu não sei, essas universidades não pediram, uma nota mínima. Eu sei que tem algumas que pedem. A única que eu vi que pedia
era 8, que era obrigatório, tipo, você tinha que ter pelo menos média 8 para você entrar, tipo, poder fazer a sua candidatura. Nessas duas não tinham, pelo menos assim, eu não achei. Mas como eu já tinha visto que uma a outra pedia 8 e a minha tava acima de 8, eu achei que tava justo de mandar também, sabe? Mas se você, assim, tiver muita curiosidade, você vai na página da universidade, do próprio Campus France vai dizer se precisa ou não. Ou se você não encontrar e ficar nervoso, assim, você dá uma olhada no site da universidade. Se não estiver dizendo nada, provavelmente não tem esse requisito. Eles dizem só, tipo, as duas que eu coloquei, eles diziam que buscavam alunos de excelência acadêmica, essas coisas, mas não diziam a nota fechada. Mas a minha, se você quiser ter um parâmetro, foi 8,93. E é isso, depois que você faz o seu cadastro no Campus France, você termina o seu dossiê, manda para eles analisarem. Se você tiver qualquer erro, assim, eles vão avisar, não se preocupe, tipo, meu Deus, porque eu sou uma pessoa nervosa, então eu penso nisso. De eu estar mandando um documento e tá errado e acabou tudo. Mas eles leem, veem se tem uma coisa errada. Tipo, no meu, eles retornaram pra mim porque disseram: ah, Paula, você pode colocar mais candidaturas. Aí eu não queria, não. Eu só salvei e enviei de volta. E aí eu fiquei esperando o tempo pra colocar o meu certificado de diploma, né? O meu diploma de graduação. E quando eu tive o diploma de graduação, eu fui lá, atualizei na página deles e ficou tudo certo. E aí na própria página do Campus France é que você vê, se a sua instituição estiver conectada ao Campus France, você vai ver se você foi aprovado ou não no processo seletivo. Então eles mandam um e-mail dizendo assim, que até aparece no outro vídeo, uma instituição mandou resposta para você. No outro vídeo tem o print que eu botei, né? E aí você vai lá e tem a paginazinha dizendo assim, aprovado. E aí eles mandam uma mensagem, parabéns, você foi aprovado e tal, isso aqui. Tem alguma mensagem na universidade, às vezes eles pedem pra você fazer um cadastro. Tipo, o meu foi eles fazendo uma recomendação de acomodação pra estar e tal. Mas é tranquilo. De qualquer forma, continuo aqui para tirar dúvidas. Não sei se ficou totalmente claro. Mas eu vou tentar escrever aqui as coisas que eu coloquei pra ficar mais fácil de visualizar. Mas a minha dica é, se você já tem interesse, se você já tem interesse em fazer um mestrado ou uma graduação na França, siga o Campus France. Se você já tem uma instituição de interesse, olhe os requisitos do processo de adesão deles, de admissão. E depois você olha se ele está conectado ou não ao Campus France. Eu achei de fato a candidatura do Campus France tranquila. O pessoal, como eu falei, foi muito atencioso em tirar dúvidas. Eu pude tirar dúvidas de mensagem, tirar dúvidas fazendo videochamada. Então foi super tranquilo. Ah, e teve uma coisa que eu esqueci de falar, que eu comentei no início do vídeo, mas eu não especifiquei. Além desses documentos, eu tive que fazer uma carta de intenção para cada uma das universidades. Eu comentei isso quando eu falei do número de universidades. Mas assim, eu fiz 2 cartas de intenção também em inglês, para dizer por que eu queria estar naquela universidade, falar um pouco da minha trajetória acadêmica. Eles colocam lá, são, sei lá, 2.500 caracteres. Eles vão dizer quantos caracteres tem, porque eu sei que de um ano para o outro mudou, então é bom você se atentar a isso. Mas eles vão dizer quantos caracteres tem que ter a mensagem, você vai dizer assim, qual o seu nome, sua trajetória acadêmica, de forma bem breve, tá? Acho que, a minha tinha 4 ou 5 parágrafos curtos, falando como aquele curso se identificava com a minha trajetória de estudos, como eu escolhi aquela instituição, por que eu escolhi aquela instituição, como eu acho que a gente pode ter uma conexão, essas coisas. Então, eu posso depois falar um pouco mais sobre as minhas cartas de intenção. E aí, se você se candidatar para 7 universidades, você vai ter que fazer 7 cartas de intenção. Para 3 universidades, 3 cartas de intenção e assim sucessivamente. Eles recomendam que você faça uma carta de intenção diferente para cada universidade, até porque mostra um cuidado maior, né? Porque, por exemplo, em cada carta que eu fazia, eu colocava o nome da universidade, eu colocava o nome do curso. E eu tentei, buscar coisas que fossem... teve de uma que eu tinha ido em um webinar deles, aí eu falei, eu fui no webinar de vocês com a professora tal, e eu já mostrava que eu tinha interesse naquela universidade, eu sabia coisas específicas. Na outra eu falei sobre um laboratório de pesquisa que eles tinham. Então é importante que você faça cartas assim inéditas para cada instituição, para mostrar que você tem um cuidado, um interesse, que você pesquisou sobre aquilo, então vale a pena. É isso, esse foi um processo de candidatura inicial do Campus France. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat.
Se você também tem interesse para saber mais questões acadêmicas e espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, me deixe saber sobre a sua vida. E é isso, até a próxima e a gente se vê num outro vídeo. Tchau, tchau!